Capítulo 1. O arquiteto invisível. Como sua mente subconsciente constrói sua realidade financeira. Imagine por um instante que a sua vida financeira é um grande edifício. Alguns são arranha-céus imponentes, brilhando sob o sol da prosperidade. Outros são construções modestas, funcionais, mas sem grande brilho. E há aqueles que parecem estar em constante reforma, com os alicerces frágeis e as paredes rachadas. Agora, a pergunta inevitável é: quem é o arquiteto? Quem desenhou a planta, escolheu os materiais e supervisionou cada detalhe desta construção? Você pode pensar que foi você, com suas decisões conscientes, seu trabalho, seu esforço, mas a verdade é que o arquiteto principal é uma força invisível, silenciosa e incrivelmente poderosa, a sua mente subconsciente. Este arquiteto interno trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca parar para descansar. Ele não julga, não questiona, apenas constrói, usando como matéria-prima as suas crenças mais profundas, os seus medos mais secretos e as suas esperanças mais vívidas. Cada pensamento que você repete, cada imagem que você nutre, cada emoção que você sente em relação ao dinheiro, tudo isso se torna uma instrução, uma ordem direta para este construtor incansável. Se no fundo da sua mente você acredita que o dinheiro é sujo, difícil de ganhar, ou que não é para você, o seu arquiteto subconsciente irá fielmente criar uma realidade que reflete essa planta. Ele irá sabotar oportunidades, criar despesas inesperadas e garantir que você permaneça exatamente onde acredita que deve estar. Por outro lado, se você conseguir entregar a ele uma nova planta, um novo projeto baseado em abundância, merecimento e fluxo constante, ele não terá outra escolha a não ser construir essa nova realidade, tijolo por tijolo, oportunidade por oportunidade. O poder não está em trabalhar mais, mas em redesenhar a planta original que guia o arquiteto. No início do século XX, pioneiros como Émile Coué já exploravam essa dinâmica. Coué, um psicólogo e farmacêutico francês, observou que os pacientes que repetiam para si mesmos a frase "todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor", apresentavam recuperações notavelmente mais rápidas. Ele chamou isso de autossugestão consciente. Décadas depois, a neurociência começou a mapear este fenômeno. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que quando praticamos a autossugestão ou a visualização, as mesmas redes neurais são ativadas como se estivéssemos de fato executando a ação. Para o subconsciente, a fronteira entre o que é vividamente imaginado e o que é real é extremamente tênue. Ele opera com base em padrões e repetições. Ao introduzir um novo padrão de pensamento de riqueza, você está literalmente criando novos caminhos neurais, novas estradas, para que a sua percepção e o seu comportamento sigam, tornando a atração de prosperidade um processo quase automático. O grande erro da maioria das pessoas, no entanto, é tentar lutar contra a própria mente. Elas usam a força de vontade, que é um recurso limitado e esgotável, para tentar mudar hábitos financeiros. Elas leem um livro, sentem-se motivadas por 2 dias e tentam forçar uma nova atitude. É como gritar com o arquiteto do outro lado do canteiro de obras, enquanto, ao mesmo tempo, continuam a enviar-lhe as mesmas plantas antigas de escassez e dúvida. A mente consciente pode querer a riqueza, mas se o subconsciente está programado para a falta, uma guerra interna se instaura. E o subconsciente, que controla mais de 90% das nossas ações e reações, sempre vence. A frustração que tantos sentem, a sensação de andar em círculos, de dar um passo à frente e 2 para trás, vem exatamente deste conflito. Eles não entendem que não se trata de força, mas de comunicação. É preciso aprender a falar a língua do arquiteto. Então, como começamos a entregar uma nova planta,
um novo projeto de vida para esse arquiteto. O primeiro passo é o ritual do arquiteto. Não se trata de um esforço hercúleo, mas de um ato de intenção focado e consistente. Começa com a aceitação de que você é o mestre projetista, mesmo que até agora tenha permitido que projetos antigos e defeituosos fossem construídos. Este ritual consiste em separar um momento sagrado, todos os dias, para se comunicar diretamente com seu subconsciente. Não é uma luta, mas uma conversa. Um momento para apresentar, com calma e autoridade, a nova visão. É neste instante de quietude que você deixa de ser a vítima das circunstâncias e passa a ser o programador da sua mente. Você não está pedindo, está decretando. Você não está desejando, está instruindo. Este ato de assumir o comando, de pegar a prancheta e o lápis e começar a desenhar conscientemente o seu futuro financeiro, é o verdadeiro ponto de viragem. É o momento em que o arquiteto invisível recebe, finalmente, a ordem clara e inequívoca para começar a construir o seu império. A sua mente subconsciente é o servo mais poderoso que você jamais terá. Ela construiu a sua realidade financeira até este ponto com base nas instruções que recebeu. Agora, você aprenderá a se tornar o mestre que dá as ordens. Você vai entregar a planta da sua catedral de riqueza, e ela será construída. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto da minha realidade. Minha mente subconsciente é a construtora fiel da minha fortuna. Hoje, eu entrego a ela a planta da minha abundância ilimitada. Capítulo 2. A linguagem do universo interior. O que é a autossugestão e por que ela funciona? Se a sua mente subconsciente é um solo fértil, infinitamente poderoso, a autossugestão é a semente que você escolhe plantar. Pense nisso. Neste exato momento, sementes estão sendo plantadas nesse solo, quer você saiba, quer não. Cada notícia que você consome, cada conversa pessimista que absorve, cada dúvida que sussurra para si mesmo, são sementes de ervas daninhas. A autossugestão, portanto, não é sobre aprender algo novo. É sobre, pela primeira vez, tomar o controle consciente do processo de semeadura. É a decisão deliberada de parar de permitir que o vento espalhe sementes aleatórias e começar a cultivar o jardim da sua própria abundância. A autossugestão é a linguagem nativa do seu universo interior. É o método pelo qual uma ideia, um comando ou um decreto é transferido da sua mente consciente, a mente que pensa e analisa, para a sua mente subconsciente, a mente que sente e executa. Não se trata de pensamento positivo superficial ou de enganar a si mesmo. Trata-se de uma comunicação estratégica. Quando você repete uma afirmação com convicção, você está, na prática, contornando o porteiro cético da mente consciente e entregando uma mensagem diretamente ao centro de operações. O subconsciente não argumenta. Ele não debate a validade da sua ordem. Se a ordem é entregue de forma clara, consistente e carregada de emoção, ele a aceita como um fato consumado e começa imediatamente a mobilizar todos os seus vastos recursos para torná-la realidade. Ele ajustará sua percepção, sua intuição, sua criatividade e até mesmo sua linguagem corporal para se alinhar com o comando recebido. A autossugestão é, essencialmente, o ato de programar seu próprio software interno para rodar o programa da riqueza. Do ponto de vista científico, a eficácia da autossugestão pode ser explicada, em parte, pelo papel do sistema de ativação reticular, SAR, uma rede de neurônios localizada no tronco cerebral. O SAR atua como um filtro, um porteiro para a sua consciência. Em meio a bilhões de bits de informação que bombardeiam seus sentidos a cada segundo, o SAR decide o que é importante o suficiente para merecer a sua atenção. Quando você define uma autossugestão clara, como "eu sou um imã para oportunidades financeiras lucrativas", você está programando o seu SAR. Você está lhe dizendo: isto é importante, procure por isso. O resultado?
Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis para você. Elas sempre estiveram lá, mas o seu filtro não estava ajustado para percebê-las. A autossugestão, portanto, não altera magicamente o mundo exterior. Ela ajusta o seu foco interno para que você possa navegar pelo mundo de forma mais eficaz e alinhada com seus objetivos. O grande erro que anula o poder da autossugestão para a maioria das pessoas é a neutralização. Elas praticam uma afirmação por 5 minutos pela manhã, declarando: "A riqueza flui para mim facilmente", mas passam as 23 horas e 55 minutos seguintes do dia, preocupadas com contas, reclamando dos preços, sentindo inveja do sucesso alheio e dizendo a si mesmas que as coisas estão difíceis. Isso é o equivalente a dar um passo para frente e 50 passos para trás. O subconsciente opera com base na sugestão dominante. Uma única afirmação, dita mecanicamente, não tem poder algum contra uma avalanche de pensamentos e sentimentos negativos que constituem a sua verdadeira programação mental. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Eles tratam a autossugestão como uma pílula mágica, quando na verdade ela é como afinar um instrumento musical. É um processo delicado que exige consistência e, acima de tudo, harmonia entre o que se diz e o que se sente. Para que a autossugestão se torne um comando efetivo, ela precisa ser entregue através de um ritual, um momento de conexão profunda. O ritual do arquiteto, neste contexto, é criar um estado de receptividade máxima. Isso ocorre mais facilmente quando as ondas cerebrais estão mais lentas, nos estados de relaxamento profundo, como os momentos logo antes de adormecer ou logo ao despertar. Nesses portais de consciência, o guarda crítico da mente consciente está sonolento. A técnica é simples. Relaxe o corpo, respire fundo e permita que a sua mente se acalme. Então, introduza a sua ordem de riqueza. Não a repita de forma robótica. Sinta-a. Visualize o resultado como se já fosse real. Sinta a alegria, a segurança e a gratidão de já possuir aquilo que deseja. É esta combinação da palavra, a sugestão, com a emoção, a energia, que transforma uma frase vazia em um decreto poderoso que o subconsciente não pode recusar. É a diferença entre ler uma receita e saborear o prato pronto. A autossugestão é a sua ferramenta para reescrever o roteiro da sua vida financeira. É a linguagem que lhe permite comunicar diretamente com o poder criativo infinito que reside dentro de você. Use-a com intenção, com sentimento e com a certeza de que cada palavra é uma semente plantada no solo fértil da sua mente. Repita essas palavras de afirmação. Minha voz é o comando. Minha mente subconsciente ouve, aceita e executa minhas ordens de riqueza. Eu falo a linguagem da abundância com fluidez e poder. Capítulo 3. O cofre da mente. Desbloqueando o acesso ao seu subconsciente. A sua mente subconsciente é como um cofre de segurança máxima, guardado no centro do seu ser. Dentro deste cofre não há ouro ou diamantes, mas algo infinitamente mais valioso: o poder ilimitado de moldar a sua realidade. No entanto, na porta deste cofre, há um guarda implacável, a sua mente consciente e analítica. Este guarda tem uma única função: questionar tudo. Ele compara cada nova informação com as experiências passadas, e se não houver correspondência, ele a rejeita. Tentar forçar uma nova crença de riqueza por este guarda é inútil. A chave não é lutar contra ele, mas saber a senha que o faz relaxar e abrir a porta por vontade própria. Essa senha é um estado de ser. O acesso ao cofre subconsciente é bloqueado pelo que os hipnoterapeutas chamam de fator crítico. Durante o nosso estado de vigília normal, quando estamos trabalhando, conversando ou nos preocupando, nossa mente opera em alta frequência. Estamos em um modo de alerta, analisando, julgando e criticando. Se neste estado você diz, "eu sou próspero", o fator crítico imediatamente intervém.
Não, você não é. Olhe para as suas contas, lembre-se das suas dívidas. Ele protege a sua identidade atual. Para desbloquear o acesso, você precisa induzir um estado de profundo relaxamento. Um estado onde o fator crítico se torna passivo, sonolento. Neste estado de calma focada, a barreira entre o consciente e o subconsciente se dissolve. A porta do cofre se abre suavemente, permitindo que você deposite suas ordens de riqueza diretamente no seu núcleo operacional, sem resistência, sem questionamento. Este estado de receptividade é a chave mestra. A ciência das ondas cerebrais nos fornece um mapa claro para este processo. Quando estamos alertas e analíticos, nosso cérebro opera em ondas beta. É o estado do guarda desperto. À medida que relaxamos, as ondas cerebrais diminuem para o estado alfa. Este é o estado de meditação leve, de devaneio criativo. Aqui, o guarda está relaxado, receptivo. A porta do cofre está destrancada. Se aprofundarmos ainda mais o relaxamento, entramos no estado Theta, o reino da sonolência, do sono REM e da meditação profunda. Este é o estado do guarda adormecido. Em Theta, o acesso ao subconsciente é direto e profundo. É por isso que os momentos antes de dormir e logo ao acordar são tão potentes. Estamos naturalmente flutuando entre os estados Theta e Alfa. Aprender a entrar nesses estados voluntariamente não é misticismo. É um treinamento mental prático, uma habilidade que lhe dá controle total sobre quando e como você programa sua mente para o sucesso. O grande erro da maioria é a impaciência. Eles tentam acessar o cofre com um pé de cabra. Sentam-se, fecham os olhos e tentam forçar o relaxamento. Relaxe, relaxe agora, grita a sua mente consciente, o que, ironicamente, gera ainda mais tensão e pensamentos analíticos. Essa luta interna apenas fortalece o guarda, que se torna ainda mais vigilante. A tentativa de relaxar se torna uma fonte de estresse, e eles desistem, acreditando que isso não funciona para mim. O acesso ao subconsciente não é um ato de força, é um ato de entrega. É como tentar segurar a água com o punho fechado. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Você precisa abrir a mão, relaxar e permitir que a água repouse ali. Acalmar a mente não é lutar contra os pensamentos, mas observá-los passar, sem se apegar a eles, até que eles naturalmente se aquietem. O ritual do arquiteto para destravar o cofre é, portanto, um ritual de permissão, não de esforço. Comece encontrando uma posição confortável, onde não será interrompido. Feche os olhos e inicie com uma respiração que acalma o sistema nervoso. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar contando até 7 e expire lentamente pela boca contando até 8. Repita isso 3 ou 4 vezes. Em seguida, guie sua atenção pelo corpo. Comece pelos pés. Sinta-os pesados, quentes e completamente relaxados. Lentamente suba essa sensação pelas pernas, pelo abdômen, pelos braços, até o topo da cabeça. Imagine cada músculo se soltando, cada fibra se entregando à gravidade. Agora, visualize-se no topo de uma pequena escada com 10 degraus. A cada passo que você desce em sua imaginação, diga a si mesmo, mais profundo e mais relaxado. 10, 9, 8. Sentindo a calma tomar conta. Ao chegar ao último degrau, visualize uma porta à sua frente. Esta é a entrada para o seu cofre interior. Ela agora está aberta para você. Desbloquear o acesso ao seu subconsciente não é um mistério reservado a poucos. É uma habilidade que se desenvolve com a prática da quietude e da intenção. Com a chave do relaxamento em mãos, você não precisa mais ser um prisioneiro do lado de fora. Você pode entrar e se tornar o mestre do seu vasto tesouro interior. Repita essas palavras de afirmação. Eu possuo a chave para a minha mente. Com calma e intenção, eu abro a porta do meu subconsciente. Meus pensamentos agora se tornam realidade. Capítulo 4.
O grande obstáculo: as crenças limitantes que bloqueiam a riqueza. Imagine que você está ao volante do carro mais potente do mundo. Um motor que ruge com promessas de velocidade e liberdade. Você pisa no acelerador, o motor grita, o carro treme com a força, mas ele mal se move. Frustrado, você pisa mais fundo, gastando combustível, forçando a máquina, sem entender o que há de errado. O problema não está no motor. O problema é que o freio de mão está puxado. Essas são as suas crenças limitantes. São freios invisíveis e poderosos que, travados no fundo da sua mente, sabotam cada tentativa de acelerar em direção à riqueza. Não importa quanta força de vontade ou desejo você aplique. As crenças limitantes sobre dinheiro são os alicerces defeituosos sobre os quais muitas vidas financeiras são construídas. Elas são mais do que simples pensamentos negativos. São convicções profundas, programadas em nós, muitas vezes, desde a mais tenra infância. Frases ouvidas repetidamente como "o dinheiro é sujo", "os ricos são gananciosos", "é preciso suar sangue para ganhar cada centavo", ou "nós somos pobres, mas honestos", não são apenas palavras. Elas se tornam as leis imutáveis do nosso universo interior. Essas crenças criam um teto de vidro financeiro, um termostato que nos mantém em uma zona de conforto, mesmo que essa zona seja de escassez. Se por algum acaso você começa a prosperar e ameaça ultrapassar esse limite, seu subconsciente, em sua tentativa de protegê-lo e mantê-lo consistente com a sua programação, acionará o mecanismo de autossabotagem. Você cometerá erros de investimento, perderá prazos ou encontrará despesas súbitas que o trarão de volta para o nível que ele considera seguro. Este processo está enraizado na forma como nosso cérebro funciona. O conceito de neuroplasticidade nos ensina que o cérebro pode se reorganizar, mas ele também é uma máquina de eficiência. As crenças que mantemos por muito tempo são como superestradas neurais, caminhos largos e bem pavimentados. Quando introduzimos uma nova ideia radicalmente oposta, como "a riqueza vem a mim com facilidade", estamos tentando construir uma pequena trilha de terra ao lado dessa superestrada. O cérebro experimenta o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, um desconforto mental por manter duas ideias contraditórias. Para resolver esse conflito e economizar energia, ele naturalmente direcionará o tráfego de pensamentos para a superestrada já existente, a crença limitante. É por isso que a mudança inicial parece uma batalha. Você não está apenas pensando um novo pensamento. Você está literalmente travando uma batalha neurológica para pavimentar e alargar uma nova estrada até que ela se torne o caminho dominante. O grande erro da maioria das pessoas é tentar construir um arranha-céu sobre um pântano. Elas tentam aplicar uma camada fina e frágil de afirmações positivas sobre uma base espessa e podre de crenças negativas. É um exercício de futilidade. Elas afirmam: "eu sou abundante", mas sua fundação grita: "você não merece". Elas nunca param para fazer o trabalho de escavação, para identificar e remover os blocos de concreto de negatividade que ocupam o terreno. Elas se concentram apenas em adicionar o novo, sem nunca subtrair o velho. E assim, a velha estrutura sempre vence. A nova ordem de riqueza, ao ser implantada, encontra um sistema imunológico mental que a identifica como um corpo estranho e a ataca, a neutraliza e a expele, mantendo o status quo da escassez. Sem um diagnóstico preciso da crença raiz, a autossugestão se torna um remédio aleatório, aplicado sem conhecimento da doença. O ritual do arquiteto para superar este obstáculo é um ato de arqueologia mental. Não é agressivo, mas investigativo. Pegue papel e caneta. Em um estado de relaxamento, quando o guarda da mente consciente está distraído, faça a si mesmo perguntas profundas e anote a primeira resposta que surgir, sem filtro ou julgamento. Pergunte: o que o dinheiro significa para mim? O que eu aprendi sobre pessoas ricas na minha infância? Qual é o meu maior medo se eu me tornar extremamente rico?
Complete a frase. Dinheiro é. As respostas que emergirem das profundezas da sua mente são as plantas originais do seu antigo arquiteto. Uma vez que você as tenha exposto à luz da consciência, elas começam a perder o seu poder. O próximo passo é confrontar cada uma delas e, para cada crença limitante que você identificar, criar uma contracrença poderosa e afirmativa. Se você descobriu a crença, é preciso lutar muito por dinheiro. Sua nova ordem, a ser usada na autossugestão, será: eu sou um ímã para a riqueza, que flui para mim com alegria, propósito e facilidade. Você não pode construir um novo futuro sobre as ruínas de um passado não resolvido. Ao trazer suas crenças limitantes à luz, você não está se envolvendo em uma batalha, mas em uma limpeza. Você está preparando o terreno, arrancando as ervas daninhas pela raiz, para que as novas sementes de abundância que você irá plantar tenham um solo fértil e desimpedido para crescer e prosperar sem limites. Repita essas palavras de afirmação. Eu agora trago à luz todas as crenças que me limitam. Eu as dissolvo com a minha consciência e as substituo pela verdade. O meu terreno mental é fértil e preparado para a riqueza. Capítulo 5. A semente da abundância. Criando sua primeira ordem de riqueza. Imagine um arqueiro mestre, de pé, perante um alvo distante. Ele possui o arco mais forte do mundo, representando o poder infinito do seu subconsciente. Seus braços são firmes, sua mira é clara. Mas nada disso importa se a flecha que ele segura for torta, pesada ou mal feita. Uma flecha defeituosa, não importa a força com que seja disparada, jamais atingirá o alvo. A sua ordem de riqueza, a sua autossugestão, é essa flecha. Sua eficácia não depende apenas do poder da mente, mas da perfeição aerodinâmica com que a ordem é criada. Este é o momento em que aprendemos a arte de forjar uma flecha perfeita, uma semente de abundância que voará direta e certeira ao coração da nossa realidade. Criar uma ordem de riqueza eficaz não é um ato de poesia, mas de engenharia mental. Uma sugestão poderosa deve seguir 3 princípios fundamentais. Os 3 P's da programação subconsciente. Primeiro, ela deve ser positiva. O subconsciente não processa bem a negação. Se você diz, eu não quero mais ter dívidas, a mente foca na imagem e no sentimento da dívida. Você está reforçando aquilo que quer eliminar. A ordem deve ser formulada na presença do que você deseja, não na ausência do que não quer. Em vez disso, a ordem seria: eu vivo em liberdade financeira, e todo o dinheiro que circula através de mim retorna multiplicado. Segundo, ela deve ser pessoal. A ordem é para você, e deve ser declarada por você. Use sempre a primeira pessoa. Eu sou, eu tenho, eu recebo. Isso estabelece autoridade e comando direto sobre o seu universo interior. Terceiro, e talvez o mais crucial, ela deve estar no tempo presente. Dizer, eu serei rico, é instruir seu subconsciente a manter a riqueza sempre no futuro, um horizonte que você nunca alcança. A ordem deve ser, eu sou rico, eu sou próspero. Isso declara a condição como um fato já existente, obrigando sua mente a começar a reorganizar sua percepção e comportamento para se alinhar com essa nova verdade. Os pioneiros da programação neurolinguística, ou PNL, entenderam que a nossa linguagem estrutura a nossa realidade. A maneira como falamos para nós mesmos, as palavras que escolhemos, são os códigos que programam nosso comportamento. Os 3 P's são a base da criação de comandos eficazes na PNL, pois são projetados para contornar a resistência e serem aceitos mais facilmente pela mente inconsciente. Além disso, a psicologia moderna, através da teoria do estabelecimento de metas, comprova que metas específicas, afirmativas e com um senso de imediatismo são imensamente mais eficazes do que desejos vagos. Uma ordem de riqueza bem formulada não é um desejo, é uma meta internalizada.
Uma declaração de intenção tão clara e precisa que o cérebro não tem outra opção a não ser tratá-la como uma instrução de alta prioridade, começando imediatamente a buscar caminhos para sua execução. O grande erro da maioria é a imprecisão, muitas vezes misturada com uma energia de desespero. Eles formulam sugestões fracas, vagas e reativas, como "eu queria ter mais dinheiro" ou "eu preciso pagar minhas contas". As palavras "queria" e "preciso" são venenos para a autossugestão. Elas gritam falta, escassez, carência. O subconsciente ouve o sentimento por trás da palavra e, obedientemente, cria mais situações onde você quer e precisa, perpetuando o ciclo de necessidade. Outro erro comum é criar afirmações longas e complicadas, verdadeiros parágrafos de desejo. O subconsciente responde à clareza e ao impacto. A ordem deve ser como um raio laser, focado e penetrante. Não como uma lâmpada de inundação, difusa e fraca. Uma única frase curta, carregada de poder e repetida com sentimento, tem mais força do que um discurso inteiro desprovido de convicção. O ritual do arquiteto para criar sua primeira semente de abundância é um processo de clareza e destilação. Primeiro, pegue papel e caneta e defina com precisão cristalina o que riqueza significa para você neste momento. É um valor específico de renda mensal? É a quitação total de um débito? É ter um montante específico na poupança? Seja específico. Escreva seu objetivo. Segundo, transforme esse objetivo em uma ordem curta e poderosa, usando os 3 P's. Se o objetivo é ganhar 20 mil por mês, a ordem não é "eu quero ganhar 20 mil". Ela se torna algo como "eu sou imensamente grato e feliz, pois minha renda mensal ultrapassa consistentemente os 20 mil". Terceiro, faça o teste emocional. Fale sua ordem em voz alta. Sinta-a em seu corpo. Ela acende uma faísca de poder, de possibilidade, de alegria. Se a frase soa oca ou falsa, ajuste-a. Talvez você precise começar com uma ordem de permissão, como "eu me abro para receber toda a abundância que o universo tem para mim", antes de passar para algo mais específico. A ordem perfeita é aquela que ressoa com a sua verdade interior e te preenche com a emoção da realização. Esta primeira ordem, criada com cuidado e intenção, é a semente mestra. Ela é a primeira instrução clara e inequívoca que o seu arquiteto interior recebe. É a flecha perfeita que, uma vez disparada no ritual diário, voará sem desvios até o centro do seu alvo, iniciando a manifestação visível da sua nova realidade financeira. Repita essas palavras de afirmação. Minhas palavras são sementes. Eu agora crio minha ordem de riqueza com clareza, poder e precisão. Esta semente que eu planto hoje se tornará a minha floresta de abundância. Capítulo 6. O ritual de 5 minutos. A técnica diária para a implantação subconsciente. Pense em uma gota d'água caindo sobre uma rocha de granito. Uma única gota é insignificante, um evento sem consequências. Mas se uma gota cai no mesmo ponto, de forma consistente, a cada segundo de cada dia, ao longo do tempo ela irá sulcar, moldar e, por fim, perfurar a rocha mais dura. Este ritual de 5 minutos é essa gota d'água. Não se trata de um esforço monumental ou de uma sessão de horas de meditação. Trata-se do poder implacável e silencioso da consistência. São estes 5 minutos diários que irão, gota a gota, dissolver a rocha da sua antiga programação financeira e esculpir os novos canais da abundância em sua mente subconsciente. A consistência, mais do que a duração, é a linguagem da reprogramação mental. Seu subconsciente aprende por ritmo e hábito. Um ritual de 5 minutos, executado com foco total todos os dias, é infinitamente mais poderoso do que uma sessão esporádica de 1 hora.
Este ritual diário funciona como uma atualização de sistema para a sua realidade. O objetivo não é apenas recitar palavras vazias, mas criar um momento sagrado e intocável no seu dia para alinhar o seu desejo consciente com a sua programação subconsciente. Os 2 momentos mais férteis para este plantio são os portais da consciência. Os primeiros minutos logo ao acordar e os últimos minutos antes de adormecer. Nestes estados, sua mente está naturalmente flutuando nas ondas cerebrais alfa e teta. O guarda do fator crítico está sonolento e o solo da sua mente está perfeitamente arado e receptivo para receber a semente da sua nova ordem de riqueza. Este princípio ecoa o conceito científico da repetição espaçada, uma técnica de aprendizagem que comprova que a informação é mais bem retida quando revista em intervalos crescentes. Ao expor seu cérebro à mesma sugestão de riqueza todos os dias, você está sinalizando que esta informação é de máxima importância e deve ser transferida para a memória de longo prazo, solidificando-se como uma nova crença fundamental. Isso se alinha com a teoria de Hebb, resumida na frase: neurônios que disparam juntos, conectam-se. Cada vez que você executa o ritual, pensando na ordem, sentindo a emoção correspondente e visualizando o resultado, você fortalece a rede neural dessa realidade. O ritual diário garante que essa estrada neural da abundância se torne mais larga, mais rápida e, eventualmente, o caminho padrão que seus pensamentos e comportamentos seguirão automaticamente. O grande erro da maioria, e a razão pela qual falham, é a inconsistência, aliada a tratar o ritual como uma obrigação maçante. Eles o fazem com entusiasmo por 2 ou 3 dias, esquecem no 4º dia, pulam o fim de semana e depois se perguntam por que sua realidade permanece inalterada. Esta abordagem errática envia uma mensagem confusa ao subconsciente. A riqueza é uma prioridade. Às vezes, é como tentar fazer uma planta crescer regando-a esporadicamente. Outro erro fatal é a ausência de presença. Eles podem estar de olhos fechados, repetindo as palavras, mas suas mentes estão a milhas de distância, planejando reuniões, remoendo discussões ou fazendo listas de compras. O corpo está presente, mas a consciência não. Esses 5 minutos se tornam um tempo perdido, pois o ingrediente essencial, a presença focada e intencional, foi omitido. O ritual do arquiteto é uma coreografia mental precisa, projetada para a máxima eficácia nestes 5 minutos. Ao acordar, antes de pegar no telemóvel ou ao se deitar, quando já está pronto para dormir, comece. Minuto 1. A transição. Feche os olhos. Faça 3 respirações profundas e lentas, usando a técnica 4-7-8 se desejar, para sinalizar ao seu corpo e mente que você está se desconectando do mundo exterior e se voltando para dentro. Minuto 2. A ativação emocional. Antes de introduzir sua ordem, cultive o sentimento de gratidão. Pense em 3 coisas em sua vida pelas quais você é genuinamente grato agora. Sinta essa gratidão aquecer seu peito. A gratidão é a frequência da receptividade. Ela fertiliza o solo da mente. Minutos 3 e 4. A implantação. Agora, com a mente calma e o coração grato, comece a repetir sua ordem de riqueza. Faça-o lentamente, com autoridade e convicção. Não apenas pronuncie as palavras, sinta-as. Visualize o que elas representam. Se sua ordem é: eu sou financeiramente livre, sinta a leveza, a paz e a alegria dessa liberdade. Mergulhe na emoção do desejo já realizado. Minuto 5. A liberação. Após o tempo de implantação, simplesmente solte. Libere a ordem para o universo da sua mente com total confiança de que ela foi recebida e o trabalho já começou. Não se preocupe com o como. Termine com uma declaração de fé, como está feito ou assim é. Esses 5 minutos não são algo que você tem que fazer. São o investimento mais crucial do seu dia. Eles são o leme do seu navio.
É neste pequeno ato de disciplina diária que você define o curso para as outras 23 horas e 55 minutos, garantindo que você navegue consistentemente em direção ao porto da prosperidade. Repita essas palavras de afirmação. Meus 5 minutos diários são meu ponto de poder. Com consistência e foco, eu planto as sementes da minha riqueza. Cada dia, minha nova realidade se torna mais forte. Capítulo 7. O poder da emoção, carregando suas ordens com sentimento magnético. Pense na sua ordem de riqueza, a frase que você criou com tanto cuidado, como um fio de cobre perfeitamente desenhado. Ele é liso, condutor e aponta na direção certa. Mas um fio, por si só, é inerte. Ele não pode acender uma lâmpada, não pode ligar um motor, não pode fazer nada. O fio só se torna uma força transformadora quando a eletricidade passa por ele. A emoção é essa eletricidade. O sentimento é a corrente viva que transforma as palavras mortas da sua autossugestão em uma força magnética e criativa. Uma ordem de riqueza sem emoção é apenas um fio desconectado, um potencial não realizado. É o sentimento que respira vida na sua criação. O subconsciente, o nosso arquiteto interior, não é um lógico, ele é um artista. Sua principal linguagem não são as palavras, mas os sentimentos. O pensamento pode ser a planta baixa, mas a emoção é a energia que mobiliza os trabalhadores e assenta os tijolos. Você pode repetir, eu sou próspero 1000 vezes, mas se, ao dizê-lo, você sentir o aperto da ansiedade, o peso da dúvida ou a picada da falta, a mensagem que o seu subconsciente recebe é ansiedade, dúvida, falta. Ele responde à sua vibração dominante, não à sua articulação verbal. O verdadeiro segredo do código da autossugestão, portanto, é a habilidade de gerar deliberadamente o sentimento do desejo já realizado. Trata-se de sentir a alegria, o alívio, a segurança e a gratidão da sua meta alcançada, agora, no momento do ritual. É esta assinatura emocional que verdadeiramente impressiona o subconsciente e o compele a reorganizar sua realidade, para que o mundo exterior passe a corresponder a esse novo estado interior. A ciência moderna está começando a mapear essa conexão profunda entre o coração e a mente. Institutos de pesquisa como o HeartMath demonstraram que o coração humano gera um campo eletromagnético muito mais forte do que o do cérebro, e que ele envia mais informações para o cérebro do que o contrário. Quando geramos emoções coerentes como gratidão, compaixão ou alegria, nosso ritmo cardíaco se torna mais harmonioso. Essa coerência cardíaca envia um sinal ao cérebro que sincroniza os dois órgãos, promovendo um estado de ótimo desempenho, intuição aguçada e maior receptividade. Quando você carrega sua autossugestão com uma emoção positiva forte, você não está apenas sentindo-se bem. Você está criando um evento fisiológico mensurável. Você está gerando um estado de coerência cérebro-coração que acelera drasticamente a aceitação e a integração da sua nova programação de riqueza. O grande erro da maioria é a dissociação. Eles abordam o ritual como um exercício puramente intelectual. Eles acertam as palavras, seguem a técnica, mas recitam suas ordens com a carga emocional de quem lê uma lista de compras. A mente diz uma coisa, mas o corpo e o coração sentem outra. Eu sou abundante, dizem eles, enquanto o seu corpo está tenso com a preocupação das contas a pagar. Essa incongruência cria um sinal estático, uma mensagem contraditória, que o subconsciente não consegue decifrar e por isso ignora. Eles acreditam que a magia está na sintaxe da frase, mas as palavras são apenas o recipiente. A magia, o poder magnético que atrai as circunstâncias, está no sentimento que as palavras são projetadas para evocar. É como tentar acender uma fogueira apenas descrevendo o fogo, em vez de usar uma faísca para inflamar a madeira. O ritual do arquiteto para injetar poder emocional em suas ordens é um ato de atuação deliberada, de agir como se.
Primeiro, antes mesmo de pronunciar sua ordem, use um portal emocional. Feche os olhos e acesse uma memória real de pura alegria, gratidão ou triunfo. Pode ser o momento em que conquistou algo importante, um abraço de alguém que ama, a visão de um pôr do sol espetacular. Recrie esse momento em sua mente até que você sinta a emoção genuína inundar seu corpo agora. Uma vez que você tenha ativado esse estado de sentimento elevado, transfira essa energia. É nesse pico emocional que você introduz a sua ordem de riqueza. Deixe que a sua afirmação surfe nessa onda de emoção positiva que você já criou. Em seguida, mergulhe sensorialmente na sua realidade desejada. Ao afirmar sua prosperidade, o que você vê ao seu redor? O que você ouve? Qual é o cheiro do ar? Como você se sente ao tocar nos objetos do seu novo ambiente? Ao envolver todos os seus sentidos, você torna a cena mais real para o seu cérebro, o que intensifica exponencialmente a carga emocional, transformando uma ideia abstrata em uma experiência vivida. As palavras são o mapa que aponta o destino, mas a emoção é o combustível que o leva até lá. Um mapa, por mais preciso que seja, nunca o tirará do lugar. Ao aprender a dominar seu estado emocional e a infundi-lo em suas intenções, você deixa de ser alguém que apenas aponta para o destino e se torna o viajante que chega lá. Repita essas palavras de afirmação. Minha emoção é o poder que cria mundos. Eu agora carrego minhas palavras com o sentimento da realidade cumprida. Meu coração e minha mente estão unidos na criação da minha riqueza. Capítulo 8. A voz da autoridade. Como falar a língua que o subconsciente obedece. Imagine um general experiente instruindo seu soldado mais leal e capaz. Se o general sussurra a ordem com uma voz trêmula, olhando para o chão, o soldado, que representa a sua mente subconsciente, ficará confuso, hesitante e sua ação será fraca. Agora, imagine o mesmo general, ereto, olhando nos olhos do soldado e emitindo a mesma ordem com uma voz clara, firme e ressoando com total certeza. O soldado executará a ordem instantaneamente, com precisão e força. A sua mente subconsciente é esse soldado. A maneira como você fala com ela, o tom que você usa, determina a velocidade e a eficácia da sua resposta. É hora de parar de sussurrar e começar a comandar. O conceito central é que o subconsciente responde à autoridade e à certeza, não à esperança ou ao desejo. Ele é um servo literal e poderoso, e ele procura um mestre confiante para seguir. Quando você executa seu ritual e entrega sua ordem de riqueza, você não está pedindo por abundância. Você não está desejando ser próspero. Você está declarando a sua prosperidade como um fato consumado. Esta é uma mudança de identidade fundamental, de uma vítima das circunstâncias para o criador da sua realidade. A linguagem que o subconsciente obedece é a do decreto, não a da súplica. Isso não significa gritar ou ser agressivo em seus pensamentos. Pelo contrário, é uma autoridade calma, uma convicção profunda e inabalável de que aquilo que você afirma é a verdade final. É o tom de alguém que assina um documento que mudará o mundo, sem qualquer hesitação. Essa energia de finalidade, de um assunto resolvido, é a frequência exata que o seu arquiteto interior está sintonizado para obedecer sem questionar. A prova mais poderosa deste princípio no mundo científico é o efeito placebo. A pílula de açúcar, por si só, não tem poder de cura. O poder vem da autoridade investida na figura do médico e da crença inabalável do paciente nessa autoridade. Quando um médico em sua bata branca entrega a pílula e afirma com total convicção, isto vai curá-lo, o subconsciente do paciente aceita esse comando como uma ordem direta e mobiliza suas próprias e vastas forças de cura para tornar essa ordem uma realidade. A autossugestão
É o processo de se tornar o seu próprio médico de autoridade. O tom de comando que você usa é o que vende a sugestão para a sua mente, da mesma forma que a convicção do médico vende o placebo. Da mesma forma, o efeito nocebo, onde a crença em um resultado negativo o produz, mostra quão perigosamente eficaz o subconsciente é em seguir comandos negativos dados com convicção de medo. O grande erro da maioria é a incongruência tonal. Eles dizem as palavras certas, mas com a melodia errada. Eles afirmam: eu controlo a minha realidade financeira, mas o seu tom interior é o de uma pergunta. Eu controlo a minha realidade financeira, certo? Essa inflexão ascendente, essa pequena hesitação no final da frase, é um ato de autossabotagem. Ela transmite dúvida e busca por validação externa, essencialmente pedindo permissão à própria mente para que a afirmação seja verdadeira. É o equivalente a dar uma ordem e imediatamente dizer, se não for muito incômodo. Este tom de súplica comunica uma falta de crença no seu próprio poder. E o subconsciente, como um espelho perfeito, reflete essa falta de crença de volta para você, mantendo sua situação exatamente como está. O ritual do arquiteto para cultivar essa voz de autoridade envolve tanto a fisiologia quanto a intenção. Antes de começar seu ritual de 5 minutos, ajuste sua postura. Sente-se ou fique de pé com a coluna ereta, ombros para trás, queixo ligeiramente levantado. Assuma a postura física da pessoa que você seria se já possuísse a riqueza que deseja. A sua fisiologia envia um sinal de confiança ao seu cérebro. Em segundo lugar, ao declarar sua ordem, seja em voz alta ou mentalmente, baixe o tom da sua voz. Fale de um lugar mais profundo em seu peito, mais lentamente e com mais deliberação. Uma voz mais grave é instintivamente percebida como mais autoritária. Terceiro, enquadre sua sugestão como um decreto oficial. Comece o seu pensamento não apenas com a afirmação, mas com uma introdução de poder. Pense, eu agora decreto como verdade universal que... E então afirme sua ordem. Eu sou um ímã para a prosperidade. Conclua com uma declaração final e inequívoca, como está estabelecido ou fim do decreto. Isso remove qualquer espaço para dúvida ou negociação. Por muito tempo, você pode ter falado com o seu poder interior com a voz de um servo pedinte. A partir de hoje, você falará com a voz de um soberano. Seu universo interior não está esperando por suas súplicas, ele está aguardando suas ordens. A voz da autoridade é o que transforma uma sugestão em um comando que reverbera por todo o seu ser e se manifesta no mundo. Repita essas palavras de afirmação. A minha voz interior ressoa com poder e certeza. Eu sou a autoridade no meu universo mental. Quando eu falo, o meu subconsciente ouve, concorda e obedece instantaneamente. Capítulo 9. O erro fatal da maioria. Por que a repetição vazia não funciona? Imagine que você ensina um papagaio a dizer a frase, eu sou um milionário. Com treino, a ave pode repetir a frase centenas, talvez milhares de vezes por dia. O som será perfeito, a articulação será clara, mas o papagaio jamais se tornará um milionário. Por quê? Porque para ele, as palavras são apenas sons, vibrações no ar desprovidas de qualquer significado, crença ou emoção. A repetição é mecanicamente perfeita, mas energeticamente vazia. O erro fatal que a esmagadora maioria das pessoas comete ao tentar usar a autossugestão é exatamente este. Elas se tornam papagaios. Elas repetem as palavras, mas suas mentes e corações estão em outro lugar. A repetição, por si só, é apenas 1/3 da equação da mudança. A fórmula completa para a reprogramação subconsciente não é simplesmente repetição, mas sim repetição carregada de emoção e entregue com autoridade. Remover a emoção e a autoridade da fórmula é como tentar fazer um bolo usando apenas farinha. Você pode ter a quantidade certa de farinha, mas sem os ovos,
a água e o fermento, você não terá um bolo, terá apenas um pó inútil. O seu subconsciente não é um contador que se impressiona com o número de vezes que você repete uma frase. Ele é um sismógrafo que mede a intensidade do sentimento por trás da frase. Uma única declaração, dita uma só vez, mas que reverbera em cada célula do seu corpo com a emoção da fé e a autoridade da certeza, tem mais poder criativo do que 1000 repetições robóticas. A repetição vazia não só é ineficaz, como gera frustração, levando a pessoa a abandonar o processo por acreditar que não funciona, quando na verdade ela apenas estava executando uma fórmula incompleta. A psicologia nos oferece um conceito que explica perfeitamente este fracasso: a saciação semântica. É o fenômeno que ocorre quando você repete uma palavra ou frase tantas vezes que ela perde completamente o seu significado e se torna apenas um som abstrato. Se você se senta e repete prosperidade, 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 de forma mecânica, sua mente consciente rapidamente fica entediada e a palavra se desassocia do seu conceito. Ela se torna um ruído de fundo. O seu cérebro, em um esforço para ser eficiente, simplesmente desliga a atenção daquele estímulo repetitivo e sem sentido. O resultado é que a mensagem nunca chega ao seu destino, o subconsciente. O objetivo da autossugestão não é entorpecer a mente com a repetição, mas sim ativá-la com um foco atencional aguçado. É a qualidade da sua atenção, a sua presença total no significado e no sentimento da palavra, que abre o canal para a reprogramação. O grande erro da maioria, portanto, é a mentalidade de lista de tarefas. Eles tratam o ritual de 5 minutos como mais um item a ser riscado do seu dia. Ok, preciso dizer minha afirmação 20 vezes. 1, 2, 3, 19, 20. Pronto. Eles completam a tarefa mecanicamente, mas seu estado de ser permanece inalterado. É uma abordagem que separa o fazer do ser. Eles fazem a repetição, mas não se permitem ser a pessoa que já vive aquela realidade. Assim que o trabalho termina, eles voltam imediatamente para o seu estado habitual de preocupação, dúvida e ansiedade, neutralizando qualquer benefício potencial que o ritual pudesse ter. Eles não compreendem que o objetivo do ritual não é apenas dizer as palavras, mas gerar um estado emocional que deve ser, na medida do possível, mantido ao longo do dia. O ritual do arquiteto, para combater a repetição vazia, foca na qualidade em detrimento da quantidade. O objetivo não é repetir muitas vezes, mas sim sentir uma única vez com profundidade máxima. Primeiro, em vez de planejar repetir a frase dezenas de vezes, prepare-se para dizê-la uma única vez, como se fosse a única vez que importasse. Antes de pronunciar as palavras, gaste 1 ou 2 minutos do seu ritual apenas construindo o sentimento. Use a gratidão. Acesse uma memória de poder. Sinta a emoção da sua meta já realizada. Em segundo lugar, ancore a sua declaração à sua respiração. Inspire profundamente enquanto sente a certeza e a alegria. E então, ao expirar lentamente, libere a sua ordem de riqueza, seja em voz alta ou mentalmente. Deixe que as palavras viajem na sua respiração. Isso une o comando mental a um ato fisiológico, tornando-o mais real. Por fim, após a declaração, resista ao impulso de se levantar e começar o dia. Permaneça em silêncio por mais 1 minuto. Sinta o eco da sua ordem. Mergulhe no brilho posterior da emoção que você criou. É neste silêncio que a semente é absorvida pelo solo. A sua busca pela riqueza não fracassará por falta de esforço, mas pode fracassar por falta de presença. A mudança fundamental é deixar de ser um papagaio que imita sons e se tornar um criador que imbui as palavras com vida. Cada repetição deve ser uma experiência completa, um ato sagrado de criação. Não é sobre quantas vezes você diz,
mas sobre quão profundamente você sente. Repita essas palavras de afirmação. Eu não sou um papagaio, sou um criador. Cada palavra que eu pronuncio é preenchida com propósito, sentimento e poder. Minha repetição é consciente e meus resultados são inevitáveis. Capítulo 10. Visualização acelerada. Transformando palavras em imagens de riqueza. Pense na sua ordem de riqueza como uma receita culinária. A receita descreve o prato, lista os ingredientes e as instruções. Você pode lê-la e entender intelectualmente o que precisa ser feito. Agora, imagine que ao lado da receita há uma fotografia vívida e colorida do prato finalizado, fumegante, com uma aparência deliciosa. A imagem cria um desejo e uma clareza instantâneos que as palavras sozinhas não conseguem evocar. É exatamente assim que a visualização funciona. Se a sua autossugestão é a ordem de comando, a visualização é a planta baixa holográfica que você mostra ao seu arquiteto interior, eliminando qualquer possibilidade de erro de interpretação e acelerando drasticamente o início da construção. O conceito fundamental é que a linguagem primária do subconsciente não são as palavras, mas sim as imagens e os sentimentos associados a elas. As palavras são abstratas, as imagens são concretas. Quando você combina a sua ordem verbal com uma imagem mental clara e carregada de emoção, você multiplica o seu poder de influência de forma exponencial. A visualização acelerada não é sobre sonhar acordado por horas a fio. Trata-se de criar um clipe mental curto, nítido e poderoso, com talvez 10 a 15 segundos de duração, que represente o seu desejo como se já estivesse cumprido. Este clipe deve ser sempre em primeira pessoa, visto através dos seus próprios olhos, e deve capturar o momento de pico emocional do seu objetivo alcançado. É o trailer do seu sucesso. Ao integrar este filme mental ao seu ritual de 5 minutos, você entrega ao seu subconsciente não apenas uma instrução, mas uma experiência sensorial completa, um destino que ele pode ver, sentir e começar a construir imediatamente. A neurociência fornece uma base sólida para este poder. Estudos com atletas de elite, músicos de concerto e cirurgiões mostraram repetidamente que a prática mental, ou seja, a visualização vívida de uma performance perfeita, ativa as mesmas redes neurais no cérebro que seriam ativadas durante a execução física real. Para o cérebro, a diferença entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real é mínima. Quando um esquiador olímpico visualiza cada curva e salto de uma descida perfeita, os músculos do seu corpo fazem micromovimentos e seu cérebro fortalece os caminhos neurais para aquela performance. Da mesma forma, quando você visualiza vividamente o ato de abrir seu aplicativo bancário e ver o saldo desejado, você está treinando seu cérebro. Você está pavimentando as estradas neurais, tornando essa realidade familiar e criando o padrão para o qual seu sistema de ativação reticular começará a procurar correspondências no mundo exterior. O grande erro da maioria das pessoas ao visualizar é que elas se tornam espectadoras passivas. Elas assistem a um filme de si mesmas sendo ricas, como se estivessem sentadas numa poltrona de cinema. Isso cria uma distância, uma dissociação. O segredo é a imersão em primeira pessoa. Você não deve ver a si mesmo, você deve ser você mesmo na cena. Sinta suas próprias mãos no volante do carro novo. Veja o extrato bancário através dos seus próprios olhos. Ouça os sons do ambiente com seus próprios ouvidos. O segundo erro comum é criar cenas longas, complexas e sem foco. A mente se cansa e a emoção se dissipa. A chave é a simplicidade e o foco no resultado final. Não visualize o processo longo e árduo de como você ganhou o dinheiro. Visualize um único momento que simbolize que você já tem o dinheiro. Um clipe curto, específico e carregado de emoção é infinitamente mais poderoso do que um longa-metragem mental.
O ritual do arquiteto para a visualização acelerada é prático e direto. Primeiro, roteirize a sua cena. Defina um único momento que encapsula a sua vitória. É o instante em que você clica no botão pagar e liquida sua última dívida. É o momento em que você recebe as chaves da sua casa dos sonhos. É o seu sorriso ao olhar para o seu contra-cheque com um novo valor. Descreva essa cena em uma frase. Segundo, assuma a perspectiva. Feche os olhos e entre na cena. Olhe para baixo e veja suas mãos. O que elas estão fazendo? O que está diretamente à sua frente? Terceiro, amplifique os sentidos. Que sons você ouve? O som de uma notificação de pagamento? O silêncio da paz? Que cheiros estão no ar? E o mais importante, qual é a emoção dominante que explode em seu peito? Alívio, euforia, gratidão profunda. Ancore essa emoção à imagem. Pratique rodar este clipe mental até que ele se torne instantâneo e vívido. Durante seu ritual, após declarar sua ordem, reproduza este clipe 2 ou 3 vezes, sentindo a emoção se intensificar a cada vez. As palavras informam o seu arquiteto. As imagens mostram a ele exatamente o que construir. Ao fornecer ao seu subconsciente uma imagem holográfica clara, em primeira pessoa e carregada com a emoção do sucesso, você não deixa margem para dúvidas. Você entrega não apenas uma ordem, mas um destino visível que ele pode e irá manifestar. Repita essas palavras de afirmação. Minha mente é a tela e minha imaginação é a tinta. Eu pinto a imagem da minha riqueza com detalhes vívidos e emoção real. O que eu vejo na minha mente, eu seguro em minhas mãos. Capítulo 11. O efeito dominó. Como pequenas ordens criam grandes fortunas. Pense em uma longa fileira de peças de dominó. A primeira peça é minúscula, quase insignificante. A peça seguinte é um pouco maior, e a seguinte, maior ainda, em uma progressão geométrica. Com um leve toque na primeira e minúscula peça, ela cai, derrubando a segunda, que por sua vez derruba a terceira, iniciando uma reação em cadeia imparável. A força de cada peça que cai se acumula, até que no final da linha, a energia liberada é suficiente para derrubar uma peça do tamanho de um arranha-céus. Este é o efeito dominó. É o princípio que nos ensina que não precisamos começar com força massiva. Precisamos apenas do toque certo no lugar certo, e a própria natureza do momentum criará a fortuna. O conceito central por trás desta estratégia é a superação da barreira da credibilidade. Se você está atualmente endividado e tenta programar em seu subconsciente a ordem "eu sou um multimilionário", é provável que um alarme ensurdecedor soe em sua mente. O abismo entre a sua realidade atual e a sua sugestão é tão grande que o seu fator crítico, o guarda da sua mente, irá rejeitá-la violentamente como um absurdo. O efeito dominó contorna essa resistência de forma elegante. Em vez de mirar no último dominó, você se concentra apenas no primeiro, o menor de todos. Você cria uma ordem pequena, alcançável e, acima de tudo, crível. Algo como: esta semana eu encontro ou recebo R$50 de uma fonte inesperada. Como a sua resistência a esta ideia é baixa, a probabilidade de ela se manifestar é altíssima. E quando ela se manifesta, duas coisas mágicas acontecem. Primeiro, você obtém uma prova externa de que o processo funciona. Segundo, e mais importante, você constrói uma crença interna, uma confiança genuína no seu poder. Essa nova crença é a força que derruba o próximo dominó, um pouco maior. Este método tem paralelos diretos com princípios comprovados do desenvolvimento humano. Na pedagogia, é chamado de andaime, scaffolding, onde um professor dá suporte para um aluno aprender uma nova habilidade, retirando gradualmente o suporte à medida que a competência do aluno aumenta. No treino físico, é a sobrecarga progressiva. Você não entra num ginásio pela primeira vez e tenta levantar 200 quilos.
Você começa com um peso que consegue levantar e aumenta gradualmente a carga à medida que seus músculos se fortalecem. Tentar o contrário leva à lesão e ao fracasso. O efeito dominó é a sobrecarga progressiva para o seu músculo da manifestação. Cada pequena vitória é um peso que você consegue levantar, o que fortalece sua crença para que você possa levantar um peso maior na próxima vez. É a maneira mais segura e rápida de construir uma força mental inabalável. O grande erro da maioria é o pensamento tudo ou nada. Movidos pela excitação inicial, eles ignoram a estratégia e miram imediatamente na fortuna de $1 milhão. Eles tentam derrubar o dominó do tamanho de um edifício com o peteleco de um dedo. Quando previsivelmente nada acontece, eles se sentem frustrados, tolos e desistem, declarando que todo o conceito é uma farsa. Eles desprezam a ideia de começar pequeno, vendo-a como uma perda de tempo ou uma admissão de fraqueza. Falta-lhes a paciência estratégica para entender que não estão apenas buscando dinheiro, estão construindo a fundação da crença. E uma fundação sólida é construída tijolo por tijolo, vitória por vitória. Eles querem o resultado final sem passar pelo processo que cria a identidade capaz de sustentar esse resultado. O ritual do arquiteto para iniciar o seu próprio efeito dominó é um exercício de foco e celebração. Primeiro, identifique o seu primeiro dominó. Olhe para o seu grande objetivo financeiro e pergunte-se: qual é o passo mais pequeno e facilmente crível em direção a isso? Um passo tão pequeno que sua mente quase ri da sua simplicidade. Talvez seja receber um desconto inesperado, vender um item antigo por um bom preço, ou encontrar uma nota de dinheiro na rua. Escolha uma dessas micrometas. Segundo, por uma semana, dedique todo o seu ritual de 5 minutos a essa única e pequena ordem. Formule-a com clareza. Visualize-a com todos os detalhes sensoriais. E, o mais importante, sinta a genuína e leve alegria de alcançar essa pequena vitória. Terceiro, e este é o passo crucial, quando a manifestação ocorrer, você deve fazer uma pausa e reconhecê-la conscientemente. Diga a si mesmo em voz alta se possível: funcionou, eu fiz isto. Sinta uma onda de gratidão e orgulho. Esta celebração consciente é o que cimenta a crença. É o ato de conectar o ponto interno com o ponto externo. Este ato de reconhecimento é a força que derruba o próximo dominó. Grandes impérios financeiros raramente são construídos num único salto audacioso. Eles são o resultado de uma série de passos inteligentes, calculados e consistentes. O efeito dominó permite que você dê o primeiro passo com a certeza da vitória, sabendo que este pequeno movimento tem em si o poder de desencadear uma avalanche de abundância que, uma vez iniciada, não pode ser parada. Repita essas palavras de afirmação: eu sou um mestre da estratégia. Eu começo com vitórias pequenas e certas, construindo um momentum de poder e crença. Cada sucesso alimenta o próximo, em uma avalanche de abundância. Capítulo 12. Sinais e sincronicidades. Lendo os mapas que o subconsciente envia. Imagine-se como o capitão de um grande veleiro, no meio de um vasto oceano. Você define um curso claro para uma ilha de tesouros, que é a sua meta de riqueza. Mas definir o curso não é o suficiente. Um capitão sábio está em constante diálogo com o mar e o céu. Ele lê as estrelas, observa a direção do vento, sente a mudança nas correntes. Estes são os seus instrumentos de navegação. Depois que você envia a sua ordem de riqueza para o seu subconsciente, ele começa a se comunicar de volta com você, enviando-lhe ventos, correntes e estrelas guia. Sinais e sincronicidades são o mapa que o seu arquiteto interior lhe envia para mostrar que o curso está correto e para o guiar através da jornada. A manifestação não é uma rua de sentido único, é um ciclo de feedback, uma conversa. Você envia uma ordem clara e carregada de emoção, e o seu subconsciente começa a reorganizar a sua realidade para corresponder a essa ordem.
Raramente ele entrega o resultado final de uma só vez. Em vez disso, ele começa a enviar confirmações, as primeiras peças do quebra-cabeça. Estas são as sincronicidades, aquelas coincidências significativas que fazem você parar e pensar. É quando você está pensando em um problema e liga o rádio exatamente no momento em que um especialista está dando a solução. É ver um número ou um símbolo que você associa à sua meta repetidamente ao longo do dia. É encontrar um velho amigo que, por acaso, conhece a pessoa exata que pode ajudar no seu novo projeto. Estes não são acidentes. São faróis de luz, migalhas de pão deixadas na trilha pelo seu subconsciente para lhe dizer: estou a trabalhar nisto. Continue. O caminho é por aqui. O renomado psiquiatra suíço Carl Jung foi o primeiro a dar um nome a este fenômeno: sincronicidade. Ele a definiu como um princípio de conexão acausal, onde eventos no mundo exterior se alinham de forma significativa com os seus pensamentos interiores, sem uma ligação de causa e efeito direta. Hoje, a neurociência pode nos dar uma explicação para o mecanismo por trás disso. Como já vimos, o seu sistema de ativação reticular, SR, é o filtro da sua percepção. Ao instalar uma nova ordem de riqueza, você programa o SAR para procurar ativamente por qualquer coisa em seu ambiente que corresponda a essa ordem. As oportunidades, as pessoas e as informações provavelmente sempre estiveram lá, mas agora o seu cérebro está sintonizado para percebê-las. A sincronicidade, então, é a dança entre o seu filtro interno, recém-ajustado, e o campo infinito de possibilidades do mundo externo. Você não cria o evento, mas a sua nova programação permite que você o reconheça como significativo. O grande erro da maioria das pessoas é a cegueira seletiva. Elas enviam a sua ordem e esperam que um baú de tesouro caia magicamente em seu colo. Enquanto esperam por este evento milagroso e improvável, elas ignoram e descartam as dezenas de pequenos sinais e cutucões intuitivos que recebem todos os dias. Elas têm uma ideia súbita para um negócio, mas a descartam como boba. Elas sentem um forte impulso de ligar para um antigo cliente, mas procrastinam. Elas veem um anúncio de um curso que poderia mudar suas vidas, mas o ignoram. Elas estão tão focadas no destino final que não conseguem ver a estrada sendo pavimentada bem debaixo dos seus pés. Ao ignorar estes sinais, elas estão, na prática, dizendo ao seu subconsciente: a sua ajuda não é necessária, seus mapas são inúteis. E o subconsciente, sendo um servo obediente, eventualmente para de enviá-los. O ritual do arquiteto para se tornar um leitor de mapas mestre é um exercício de atenção plena e ação confiante. Ao final do seu ritual de 5 minutos, adicione esta pequena instrução extra: hoje, a minha mente está aberta e o meu coração está desperto. Eu reconheço com clareza os sinais e as sincronicidades que me guiam. Eu confio na minha intuição e ajo sobre ela com coragem. Isto prepara o seu SAR para o dia. Em segundo lugar, mantenha um diário de sincronicidades. Pode ser um caderno ou uma nota no seu telemóvel. No final do dia, anote brevemente qualquer coincidência estranha, ideia súbita ou encontro inesperado que teve. Não julgue, apenas registre. Após uma semana, leia o seu diário. Você ficará chocado ao ver os padrões e as mensagens que emergem. Esta prática treina a sua mente consciente para valorizar esta forma de comunicação. E o passo final é o mais importante: agir. Quando a intuição disser para virar à esquerda, vire à esquerda. Quando o sinal lhe mostrar um livro, compre o livro. Agir sobre a orientação é a sua forma de dizer: recebido, estou a ouvir. Envie a próxima instrução. O seu subconsciente está em constante comunicação com você. Ele é o seu sistema de navegação pessoal. Ao aprender a ler os sinais e a confiar nas sincronicidades, você deixa de ser um viajante perdido na escuridão e se torna um co-criador consciente,
dançando com o feedback do universo. Você não está mais apenas gritando ordens. Você está participando de uma conversa criativa. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um decifrador de códigos divinos. Minha intuição é a minha bússola e as sincronicidades são o meu mapa. Eu vejo, eu entendo e eu ajo, movendo-me com confiança em direção à minha riqueza. Capítulo 13. Blindagem mental. Protegendo suas ordens da dúvida e do medo. Imagine que você é um jardineiro que acabou de plantar uma semente extremamente rara e preciosa. Depois de colocá-la no solo fértil, você não vai embora e a deixa à mercê dos elementos. Um bom jardineiro constrói uma pequena cerca ao redor dela, protege-a dos ventos fortes, das pragas e das ervas daninhas que tentarão sufocá-la. A sua nova ordem de riqueza, recém-implantada no solo do seu subconsciente, é essa semente delicada. A sua própria dúvida e o medo, assim como a negatividade do mundo exterior, são as pragas e as ervas daninhas. A blindagem mental é a cerca de proteção que você precisa erguer para guardar a sua criação enquanto ela desenvolve raízes fortes e profundas. O conceito central da blindagem é que o seu trabalho não termina após o ritual de 5 minutos. Na verdade, um trabalho diferente começa. O de guardião. Ao sair do seu santuário interior, você entra novamente num mundo que pode ser tóxico para a sua nova crença. Notícias de crise econômica, amigos que reclamam constantemente, uma conta inesperada que chega pelo correio e, o mais potente de todos, os ecos da sua antiga programação de escassez que ainda ressoam na sua mente. A dúvida e o medo são a resposta natural do seu antigo eu, que tenta lutar contra o que ele percebe como uma infecção de esperança e expansão. A blindagem mental é a prática consciente de se colocar como um sentinela no portão da sua mente. Envolve 2 ações cruciais: a deflexão da negatividade externa, que é a escolha deliberada de não absorver ou se engajar com ela, e a neutralização da dúvida interna, que é a habilidade de observar os pensamentos de medo sem se identificar com eles, tratando-os como nuvens passageiras. Este processo de proteção é uma forma de recondicionar conscientemente o que os psicólogos chamam de viés de confirmação. O viés de confirmação é a tendência natural do cérebro de procurar, interpretar e lembrar de informações que confirmam as suas crenças já existentes. Se você plantou a semente da riqueza, mas o medo ainda é a sua crença dominante, o seu viés de confirmação irá diligentemente procurar por provas de que você está certo em ter medo. Ele fará você se focar nas más notícias e ignorar as boas. A blindagem mental é o ato de hackear esse sistema. É sobre deliberadamente matar de fome a sua antiga crença, recusando-se a alimentá-la com evidências negativas. Ao mesmo tempo, você treina ativamente o seu cérebro para procurar por evidências, por menores que sejam, que confirmem a sua nova crença na abundância. Com a prática, você reprograma o seu viés de confirmação para que ele trabalhe a seu favor, tornando-se o seu maior aliado na busca por provas da sua prosperidade. O grande erro da maioria das pessoas é a vulnerabilidade e a necessidade de validação. Empolgadas, elas correm para compartilhar seu novo projeto mental com as pessoas ao seu redor, muitas vezes com o amigo mais cético ou o familiar mais pessimista, na esperança de receberem apoio. Em vez disso, são recebidas com zombaria, choques de realidade e uma lista de razões pelas quais isso nunca vai funcionar. Essa negatividade externa serve como um veneno potente que é injetado diretamente na sua frágil semente, muitas vezes matando-a antes mesmo que ela possa brotar. Outro erro é entrar em guerra com a própria dúvida. Quando um pensamento de medo surge, a pessoa começa uma batalha mental interna, argumentando, lutando, tentando forçar o pensamento a ir embora. Isso apenas lhe dá mais energia e foco. O objetivo não é lutar contra a escuridão, mas simplesmente acender a luz.
O ritual do arquiteto para a blindagem mental é uma prática diária de higiene e defesa psíquica. Primeiro, adote uma dieta de informação rigorosa, especialmente nas primeiras semanas. Deixe de seguir contas de redes sociais que promovem o medo e a raiva. Limite drasticamente o seu consumo de noticiários sensacionalistas. Afaste-se educadamente de conversas centradas na queixa e na fofoca. Isto não é ignorância, é estratégia. É criar um ambiente de estufa, limpo e controlado, para a sua crença crescer. Segundo, use a técnica da bolha de luz. A qualquer momento do dia em que se sinta entrando num ambiente negativo ou sendo assaltado pela dúvida, feche os olhos por 10 segundos. Imagine uma esfera ou bolha de luz branca e brilhante se formando ao seu redor, vinda do seu coração. Veja-a como impenetrável, um escudo de energia pura. Qualquer pensamento de medo ou negatividade externa bate neste escudo e se dissolve inofensivamente. Por fim, use a técnica do obrigado próximo. Quando um pensamento de dúvida surgir, isto é tolice, não lute. Reconheça-o calmamente. Diga mentalmente, obrigado por compartilhar antiga programação. E imediatamente, com calma, pivote a sua atenção de volta para a sua ordem de riqueza. Um verdadeiro criador é também um protetor feroz. Você é o guardião do seu jardim mental. É seu dever e seu poder manter as ervas daninhas e as pragas afastadas. Ao construir conscientemente a sua blindagem mental, você concede aos seus sonhos o espaço sagrado e seguro de que eles precisam para crescer de sementes frágeis a carvalhos poderosos da realidade. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o guardião da minha mente. Eu construo um escudo de luz e consciência ao meu redor. A dúvida e o medo se dissolvem na minha presença e apenas a minha verdade de riqueza permanece. Capítulo 14. A lei da gestação. O tempo necessário para a ordem se manifestar. Imagine que você planta uma semente de bambu chinês. No primeiro ano, você rega, aduba e protege o solo, mas nada acontece na superfície. No segundo ano, a mesma coisa. Terceiro, quarto, nada. Um observador impaciente diria que a semente morreu, que o seu esforço foi em vão. Mas no quinto ano, algo milagroso acontece. O broto rompe a terra e, em questão de 6 semanas, o bambu cresce até uma altura de 30 metros. Ele esteve crescendo o tempo todo? Sim, mas para baixo, construindo um sistema de raízes massivo e complexo, forte o suficiente para suportar seu crescimento exponencial. Esta é a lei da gestação. Toda criação no universo, seja um bebê, uma estrela ou uma fortuna, tem o seu próprio e inviolável período de incubação. O conceito central da lei da gestação é que você deve honrar o tempo divino da sua criação. Depois de ter plantado a sua semente de riqueza no solo fértil do seu subconsciente, usando emoção e autoridade, a sua parte mais ativa no plantio está concluída. Agora começa o seu trabalho como guardião paciente. O tempo necessário para a sua ordem se manifestar no mundo físico depende de vários fatores. O tamanho e a complexidade do seu objetivo, o nível da sua resistência e crenças limitantes, a consistência da sua prática diária e o grau de alinhamento das suas ações. Tentar apressar este processo é um ato de desconfiança. É como o padeiro que abre a porta do forno a cada minuto para ver se o bolo já cresceu, fazendo com que ele murche e se estrague. O verdadeiro poder reside em saber, com uma fé inabalável, que o seu pedido foi recebido e que a infinita inteligência do seu arquiteto interior está agora a orquestrar todas as pessoas, recursos e eventos necessários na sequência perfeita para entregar o seu pedido. Este período de espera não é um tempo místico e vazio, é um processo biológico e energético real. Quando você introduz uma nova programação, seu cérebro inicia o processo físico de neurogênese, a criação de novos neurônios e caminhos sinápticos que correspondem à sua nova realidade de riqueza. Simultaneamente,
As antigas superestradas neurais da escassez e do medo começam a enfraquecer por falta de uso, num processo chamado de poda sináptica. Esta reestruturação física do seu cérebro, a transformação literal do cérebro de uma pessoa pobre no cérebro de uma pessoa rica, não acontece instantaneamente. Ela requer tempo e repetição consistente do novo estímulo. O período de gestação, portanto, é o tempo biológico que o seu cérebro precisa para se reconstruir, para que a sua nova identidade se torne a sua configuração padrão. Não é um teste cósmico da sua paciência, é uma necessidade biológica do processo de criação. O grande erro da maioria é a impaciente e ansiosa verificação dos resultados. Eles praticam o ritual por uma semana e, se não ganharam na loteria, começam a duvidar. Será que está a funcionar? Por que é que ainda não aconteceu? Talvez eu esteja a fazer algo de errado. Esta energia frenética de dúvida é um poderoso contracomando. É o equivalente a ligar para o arquiteto a cada 5 minutos gritando: "Já acabou? Onde está o meu edifício?" Esta ansiedade comunica uma profunda falta de fé no processo e no construtor. Ela envenena a semente que você plantou. Esta impaciência leva as pessoas a pularem de uma técnica para outra, a mudarem seus objetivos constantemente ou a abandonarem o trabalho por completo, sempre desenterrando suas sementes no exato momento em que elas estavam prestes a brotar na superfície. O ritual do arquiteto para dominar a lei da gestação é um exercício de entrega e confiança ativa. Ao final do seu ritual de 5 minutos, depois de ter feito a sua declaração, realize um ato simbólico de liberação. Visualize colocar a sua ordem, agora como uma esfera de luz dourada, nas mãos do universo ou da sua inteligência superior. Solte-a completamente e diga mentalmente: "Eu fiz a minha parte com perfeição. Agora eu entrego, confio e permito que o universo trabalhe em meu favor. Está nas melhores mãos." Segundo, durante o dia, quando a ansiedade sobre o quando surgir, mude imediatamente o seu foco para o sentimento de inevitabilidade. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria sabendo, com 100% de certeza, que o meu desejo já está a caminho? Cultive esse sentimento de certeza calma. É a sensação de quem encomendou um produto de uma empresa de confiança. Você não se preocupa, você apenas sabe que ele vai chegar. Por fim, use o seu diário de sincronicidades não para verificar o progresso, mas para reforçar a sua fé, notando as pequenas provas de que o arquiteto já está a trabalhar. A fé não é acreditar na ausência de provas, é confiar na presença de um processo. O agricultor não duvida da lei da colheita. Ele planta, cuida e sabe que a natureza fará a sua parte. Você é o agricultor do seu destino. A sua colheita de riqueza é garantida. Ela chegará no tempo perfeito, nenhum momento antes, nenhum momento depois, orquestrada por uma inteligência muito maior do que a sua mente consciente. Repita essas palavras de afirmação: "Eu sou um mestre do tempo divino. Eu planto minhas sementes com fé e as rego com confiança. Eu honro a lei da gestação, sabendo que minha colheita é certa e abundante." Capítulo 15. O Mestre do Código. Vivendo em um estado de riqueza permanente. Imagine que, ao longo destes capítulos, você esteve a aprender uma nova língua. A língua da criação. O idioma da sua própria mente. No início, você aprendeu o alfabeto, depois as palavras, a gramática e a sintaxe. Você praticou, gaguejou, cometeu erros. Mas agora, você está no limiar da fluência. Chegou o momento da sua graduação. O objetivo final nunca foi apenas aprender a recitar algumas frases para pedir o que deseja. O objetivo sempre foi se tornar um mestre do código, um poeta da sua própria realidade, alguém que não apenas fala a língua, mas pensa e sonha nela, criando a sua vida com a facilidade de quem respira. O conceito central da maestria é a transição definitiva do fazer para o ser. No início da sua jornada,
Você estava conscientemente fazendo o ritual. Você estava se esforçando para sentir a abundância, para invocar a autoridade. O mestre do código, no entanto, não precisa mais de tanto esforço, pois ele instalou com sucesso um novo sistema operacional em sua mente. O estado de riqueza, de suficiência, de poder criativo, tornou-se a sua configuração padrão. Seus pensamentos e sentimentos alinham-se naturalmente com a prosperidade. Para o mestre, o ritual de 5 minutos se transforma. Deixa de ser uma ferramenta de reprogramação para se tornar um ato diário de comunhão e gratidão. É um momento para apreciar e expandir o seu poder, não para tentar desesperadamente consertar uma falha. Viver num estado de riqueza permanente não é sobre o saldo da sua conta bancária. É sobre incorporar uma convicção interna inabalável de segurança e merecimento, da qual a riqueza externa flui de forma contínua e inevitável como um rio que deságua no mar. Este caminho para a maestria é perfeitamente descrito pela psicologia como os 4 estágios da competência. Primeiro, você estava na incompetência inconsciente. Você não sabia como a sua mente criava a sua realidade. Ao iniciar esta jornada, você entrou na incompetência consciente. Você sabia os princípios, mas achava difícil aplicá-los. Com a prática dos rituais, você alcançou a competência consciente. Você usava as ferramentas de forma deliberada e via os resultados acontecerem. O estágio final, o do mestre do código, é a competência inconsciente. Você praticou tanto que o processo se tornou automático. As novas estradas neurais da abundância são agora as suas superestradas. Você pensa, sente e age como uma pessoa próspera sem esforço consciente, porque essa é a sua nova identidade. Este é o objetivo final de todo o processo. A maestria se torna a sua natureza. O grande e trágico erro que muitos cometem, mesmo depois de alcançarem o sucesso inicial, é a complacência. Eles usam o código para manifestar um grande objetivo: quitar as dívidas, comprar a casa, e então, ao chegarem ao destino, eles abandonam o veículo. Eles param o ritual diário. Eles baixam a sua blindagem mental. Eles lentamente escorregam de volta para os velhos padrões de pensamento, para a antiga programação de medo e escassez. Eles trataram o código como um remédio para uma doença, e não como um novo estilo de vida de bem-estar permanente. E, inevitavelmente, o jardim, quando deixado sem os cuidados do jardineiro, volta a ser tomado pelas ervas daninhas da dúvida. A maestria não é um troféu que se guarda na estante. É a prática contínua e alegre da jardinagem mental. O ritual diário do mestre do código é uma expressão da sua nova identidade. Seus 5 minutos pela manhã não são mais sobre plantar sementes com esforço, mas sobre regar o seu magnífico jardim com gratidão. A pergunta do mestre não é como posso conseguir, mas sim que coisa ainda mais maravilhosa posso criar hoje? Como posso expandir esta sensação de alegria e abundância? Sua blindagem mental não é mais um escudo que precisa ser erguido conscientemente. É uma aura de convicção que repele a negatividade automaticamente, pois a negatividade simplesmente não encontra ressonância em sua vibração. Ele vive em comunhão constante com o seu arquiteto interior. As intuições não são eventos raros, mas um fluxo constante de orientação. As sincronicidades não são surpresas, mas a forma normal como o universo conversa com ele. O mestre não visita mais o arquiteto. Ele se tornou o arquiteto. Você percorreu o caminho. Você recebeu as chaves do reino, os segredos do código. O poder que cria mundos reside dentro de você, aguardando suas ordens. O caminho de estudante a mestre é pavimentado com a prática diária, não como um fardo, mas como uma celebração do seu poder. A jornada é a recompensa, e a riqueza permanente é simplesmente a expressão natural de quem você se tornou. Repita essas palavras de afirmação. O código não é algo que eu uso, é algo que eu sou. Eu sou a fonte, eu sou o poder e eu sou a riqueza.
Minha realidade é um espelho perfeito da minha mente próspera. Está feito. Eu sou o mestre.